Vamos lá para o ar-condicionado, tá? Pessoal, ar-condicionado tem vários modelos no mercado, igual geladeira, igual micro-ondas, fogão, então cada um é um projeto diferente, tá? Nesse caso aqui, nós fazemos o que? Para o ar-condicionado, nós fazemos ele parte a parte, então nós começamos esticando o material no lugar, porque nós temos a firmeza do ar-condicionado, tá? Que a peça ela fica fixa, então nós esticamos o material e vamos desmontando ele, fazendo assim um envelopamento. Então eu vou desmontar aqui, tá pessoal? Vou tirar primeiro essa parte, tá? Lembrando que eu já fiz o envelopamento aqui, eu só vou mostrar para vocês aqui os detalhes, tá? Então eu vou retirar essa parte. Vou retirar também essa parte aqui da leira, tá? Vou retirar ela também. Então vou desmontar. Isso daqui também é bem prático de desmontar, tá? Pra gente fazer ela separada também, tá? Vou retirar também o detalhe da base aqui, tá? Agora a base é o quê? É onde está aqui os parafusos. Cada ar-condicionado é em um modelo, tá? Mas geralmente os parafusos estão aqui. Então geralmente vão ter esses 3 parafusos e geralmente as travas em cima, tá? As travas em cima é um pouco mais complicado para tirar, mas com um jeito aí você consegue tirar essa capa inteira. Então quando nós fazemos envelopamento, nós fazemos o que? Nós mantemos no lugar. Então eu venho, faço aqui, estico a folha aqui na tampa, aí eu retiro a tampa e faço os acabamentos fora. Depois eu faço aqui, estico esse material com ela no lugar, retiro e faço os acabamentos fora, ok? Então aqui eu também vou retirar toda essa capa, tá? Então eu retiro essa capa, retirei a tampa, retirei a aleta, ficou só essa máscara aqui presa no lugar. Então essa aqui nós vamos fazer ela no lugar, tá? E depois nós vamos montando esse ar-condicionado. Então eu vou fazer primeiro essa parte, depois eu vou encaixar essa parte, vou fazer esse detalhe e assim por diante. Por que eu faço dessa forma? Porque se um dia esse cliente precisar ter uma manutenção nesse ar, ele não vai danificar o envelopamento. Então o técnico vai conseguir desmontar esse ar completo sem danificar o envelopamento. Por isso que nós fazemos desmontando parte por parte. Então vamos lá para o passo a passo, tá? Já desmontamos o ar, vamos fazer aqui o envelopamento. Quando eu tenho esse modelo aqui, que a peça é inteiriça, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma tira de material e vou fazer ela no lugar. Já vou puxar uma peça inteira, que não tem emenda, tá? Então eu venho com ela até essa ponta. Lá da ponta, lá de cima, dou a volta inteira e venho aqui sem emenda alguma. Então vamos lá pessoal para o passo a passo do ar-condicionado, já desmontamos, tá? Essas partes aqui, partes retas, sem segredo na instalação, tá? O que conta aqui são os detalhes, tá? Essa parte de dentro, então nós viramos o material para fazer o acabamento na parte de dentro, para quando nós montarmos de novo esse ar-condicionado, todas as partes vão estar envelopadas, tá? É nesta peça, aqui na aleta também, tá? Já fizemos a aleta também, parte reta, essa nós cortamos rente, tá? Não tem a necessidade de virar o material, até porque não tem onde fazer tanto o acabamento aqui por dentro. E aqui a parte maior, a parte principal também, a mesma coisa. Fizemos ela e viramos o material, tá? Essa parte de cima, onde tem esses aletados aqui, essa aqui é uma entrada de ar. Então o que acontece? Essa parte nós fazemos pintado, por quê? Por causa dos detalhes ficarem perfeitos, tá? Essa parte não tem como fazer envelopamento, porque são muitos detalhezinhos. E dependendo do projeto, se você estiver distante do ar-condicionado, você consegue ver essa parte branca. Então não fica um trabalho legal de se entregar para o cliente. Então nós fazemos o quê? Nós pintamos essa parte aqui também, ok? E aqui pessoal, nessa parte do ar-condicionado, um detalhe bem legal. Nós fizemos essa parte, viramos, fizemos o acabamento aqui por dentro, tá? Então o que acontece? Essa parte aqui do ar-condicionado, tem como envelopar aqui? Aqui fica um pouco inviável envelopar, então nós fazemos o que? Nós também pintamos essa parte aqui do ar-condicionado. Então varia muito aí de projeto para projeto, tá? Não é que todos os ares condicionados você vai precisar pintar, mas assim, se você vai fazer aí um projeto no ar-condicionado preto, vamos supor, você vai envelopar ele todo de preto fosco,
Então você vai deixar essa parte amarelada, não vai ficar um trabalho legal, porque quando esse ar ele estiver funcionando, que a aleta aqui abrir, toda essa parte de dentro vai aparecer. E aí o que vai acontecer? Um trabalho ótimo por fora, mas por dentro ali todo amarelado e não vai ficar um trabalho legal. Então nós fazemos o que? Nós pintamos essa parte aqui também, dependendo do projeto. Nesse projeto nós não vamos pintar porque nós estamos usando uma linha decorativa. Então ele tem detalhes brancos, tem detalhe preto, cinza, então tem vários tons de cor. Então aqui tá tranquilo, mas se eu for usar uma cor, um tom escuro, vamos pôr um preto, ou até mesmo for fazer um ar-condicionado branco, aí eu tenho que pintar essa parte para poder entregar um trabalho legal, ok? Vamos lá para o passo a passo, pessoal. Nessa peça maior, né? Fizemos já uma peça que ficou lá na parede, essa peça vai encaixada lá. Reparem que aqui já está envelopado, tá? Lateral e aqui. É uma continuação? Não. Aqui é uma peça e aqui é outra. Olha aqui esse detalhe. Tá vendo? Ela termina aqui. E aqui eu vou fazer uma outra peça. Eu posso esticar uma peça daqui, vindo tudo e fazer aqui? Posso, sem problema algum. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com o quê? Quando eu for fazer esse detalhe, eu vou ter que vir com o soprador aqui e esticar muito esse material. Vou ter que usar, forçar muito o material. No plástico, pode ser que com o tempo, o que aconteça? Ele comece a voltar esse material, porque a aderência de plástico não é igual à aderência de metal, que também não é igual à aderência de madeira. Cada um tem um tipo de aderência aí com o material. Por isso eu faço assim, eu faço primeiro essa parte e depois faço as duas laterais. Eu posso garantir para você que o trabalho fica sensacional, ok? Então vamos lá, pessoal, essa lateral, vou fazer ela agora com o acabamento nessa peça, tá? Então aqui é sem segredo. Tirei o line, vou posicionar aqui meu material, tá? Não tem segredo. Espatulei. Agora eu vou fazer o que? Esse tipo de acabamento aqui. Agora aqui, eu vou esquentar ele e vou virar ele para dentro aqui para acontecer o que? Quando essa peça sobrepor em cima dessa, não vai ficar nenhuma parte sem envelopamento. Então vou esquentar ele aqui, ó. E vou moldando essa peça em todos os detalhes. Por que eu faço assim, peça por peça? Porque se a pessoa tiver uma manutenção para ser feita aqui nesse ar-condicionado, ele vai conseguir desmontar esse ar e não vai estragar o meu trabalho. Então ele vai conseguir fazer uma manutenção no ar, vai conseguir desmontar esse ar inteiro e montar ele de novo sem estragar o meu envelopamento. Então pessoal, fiz aqui a instalação da lateral, tá? Vira o material para a parte de dentro, tá? Virei esse material aqui dentro, depois eu vou fazer aqui, vou esquentar para poder moldar esse material para ele ficar travado aqui dentro, tá? E agora eu vou fazer o detalhe aqui para fazer o acabamento com a peça da frente. Então, aqui eu faço o que? Nessa sobra, eu vou só refilar esse material aqui, ó, que é a lateral. Então eu vou vir refilando esse material aqui, vou só acompanhar ele aqui na base do ar até o final aqui. Chegou aqui no final, eu vou virar esse material, vou pressionar ele aqui, esquento com o soprador, então eu faço o casamento aqui dessa peça com essa. Geralmente no ar-condicionado nós usamos o que? Uma cor sólida, preto, branco, grafite, então fica imperceptível esse casamento aqui, essa emenda, e aqui eu tenho a certeza que esse material ele não vai voltar de forma alguma, tá? Sempre lembrando em virar o material para poder, quando você montar de novo o ar-condicionado, quando você estiver olhando, tudo que você estiver olhando no ar vai estar envelopado, beleza? Então vamos lá, pessoal, fiz a lateral, virei o material, tá? Isso na peça inteira do ar-condicionado. E aí eu vou fazer o quê? Vou esquentar toda essa dobra que eu fiz, vou colocar uma temperatura nela aqui, para poder moldar a peça, tá? Sempre onde eu faço uma sobreposição, onde eu viro o material, eu sempre coloco uma temperatura para poder moldar
para ela poder ficar bem certinho, tá? Vou esquentando, vou moldando, vou trabalhando aqui no material. Quero deixar aqui, vamos supor, deixa eu fazer aqui, ó, consegui fazer um detalhezinho aqui, ó, uma bolinha. Deixei aqui 2 bolinhas. O que eu vou fazer? Nesse material, vou tirar esse material, vou arrancar ele para tirar esse detalhezinho da bolinha? Não, com o próprio estilete, faço um furinho aqui, ó, bem pequenininho, aperto e a bolinha já não existe mais, tá? Então, às vezes, se você fizer um material que ficar algum detalhezinho, alguma bolinha, é só vir furar com o estilete, pressiona ela, ela vai ficar certinho. Quero mostrar um detalhe bem legal do ar-condicionado, essa telinha. Essa telinha é onde fica toda a sujeira, toda a poeira do ar-condicionado. Então, quando você for trabalhar aqui no ar-condicionado, você retirar essa telinha, sempre ou lave aí como uma cortesia para o seu cliente, ou pede mesmo para ele lavar essa telinha. E tome muito cuidado com o soprador, porque se o soprador, o ar quente, passar aqui por essa tela, estiver muito próximo, ele vai acabar derretendo essa telinha, porque ela é um nylon, e ela é um nylon bem fininho, tá? Então sempre tome cuidado aqui com essas telinhas. E um outro detalhe também desse visor. Esse visor, nesse ar-condicionado, ele é nessa peça. Tem ar-condicionado mais moderno que o visor é nessa peça. Então, quando você ligar o visor, aqui ele acende um painelzinho de LED que fica por trás, só que você não consegue ver ele. Então, se você fizer um envelopamento total, o que vai acontecer? Esse visor não vai funcionar. O cliente não vai conseguir ligar o ar. Então, o que nós fazemos? Nós cortamos aonde é o visor, tá? Nós fazemos o corte, tiramos o envelopamento e colocamos aqui uma película transparente fumê, igual nós colocamos no painel do micro-ondas. Então a mesma película para o micro-ondas serve também para a geladeira e serve também aqui para o ar-condicionado. Então vamos lá, pessoal, finalizei aqui a parte do envelopamento do ar-condicionado. Agora eu vou fazer o que? Eu vou pintar os detalhes desse ar-condicionado. Faz parte aí do envelopamento pintar os detalhes? Não faz parte, mas é uma cortesia, mas é um detalhe que faz uma diferença aí no trabalho para ele ficar mais bonito, tá? Então eu fiz o que aqui? Aqui eu empapelei, tá? Já a parte onde eu não quero que seja pintado, então vai ser pintado essa parte. Aqui eu também vou pintar esse lado da aleta, tá? Então, o lado onde eu coloquei o envelopamento, eu já coloquei uma fita crepe. Então, eu vou pintar essa parte de dentro. E aqui também eu vou fazer essa parte de dentro do ar-condicionado. Para quando a aleta abrir, essa parte vai estar toda pintada de preto fosco. Um detalhe aqui na pintura legal, pessoal, é o que? Para a pintura na geladeira, nós usamos os 3 processos: seladora para plástico, a tinta e o verniz. Para o ar-condicionado, eu posso só usar a tinta direto, porque aqui eu não tenho contato com a mão. Então a peça vai estar instalada lá em cima, não vai ter esse contato, não vai ter nenhum tipo de atrito. Então eu posso já colocar a cor que eu quero já direto, beleza? Então finalizamos aqui a parte do envelopamento, tá? Agora vamos fazer a pintura dos detalhes, tá? Então sempre bom aí o uso de uma máscara e o uso também de uma luva descartável. Fizemos aqui a pintura, tá? Vou mostrar para vocês aqui como fica, tá? A pintura dos detalhes, fica muito legal, fica perfeito, tá? Todos os detalhes, tá? Pintamos a grade, pintamos aqui essa parte também da aleta. Então a pintura fica perfeito, tá? Fizemos a parte da pintura da parte interna aqui também do ar-condicionado. Então quando o ar estiver funcionando, que abrir, toda a parte interna vai estar preta, então fica perfeito esse trabalho. Lembrando, pessoal,
quando você for fazer esse trabalho na casa do seu cliente, sempre avise o seu cliente, porque há um cheiro de tinta, fica o cheiro aí do spray mais ou menos aí uns 15, 20 minutos, tá? Tem pessoas que não podem, tem pessoas que têm rinite, tem pessoas que têm alergia, então sempre avise para o seu cliente que você faz esse trabalho com pintura e aí o cliente vai decidir se ele quer ou não, e sempre lembrar também de forrar toda a parte onde você vai trabalhar, tá vendo? Faz a sujeira aqui, fez uma poeira, então sempre lembrar desses detalhes aí para você poder entregar um bom trabalho aí para o seu cliente. Então finalizamos aqui o nosso ar-condicionado, tá? Envelopamos ele, pintamos os detalhes. Vou mostrar para você aqui os detalhes quando nós fazemos pintado, a diferença que dá no trabalho total, tá? Então fizemos aqui, pintamos o interno, pintamos a aleta e pintamos lá em cima do ar-condicionado. Se você olhar de longe, lá em cima dava para ver a parte branca, então ficou toda preta fosca, tá? Aqui também, então agora ele ficou perfeito.